Olá a todos! Vamos então dar continuidade às nossas aulas de audiologia infantil. Hoje o nosso tema será a saúde auditiva do escolar. Então, lembrando, nós temos a Política Nacional de Atenção à Saúde Auditiva, que entre várias propostas, ela coloca a importância de se desenvolver estratégias que visem a promoção da qualidade de vida, da educação, da proteção e recuperação da saúde e a prevenção de danos na audição, protegendo assim o desenvolvimento, a autonomia e a equidade de indivíduos e coletividades. Além da Política Nacional de Atenção à Saúde Auditiva, nós temos, a partir de 2007, pelo Decreto 6.286, os programas de saúde na escola, PSE. O programa de saúde na escola, ele foi uma iniciativa dos Ministérios da Educação e da Saúde em conjunto. A ideia, a finalidade era contribuir para a formação integral dos estudantes, fazendo com que as ações de prevenção, promoção e atenção à saúde pudessem ser desenvolvidas na própria escola. Para o planejamento dessas ações é importante, claro, se considerar o contexto escolar, onde ele se encaixa, qual é o perfil social, o diagnóstico local da saúde desse escolar e levantando assim as necessidades daquela escola, daquele grupo, e a capacidade daquela escola em desenvolver o programa. Entre as ações que são previstas pelo programa de saúde na escola, está a avaliação auditiva e a promoção da prevenção na escola. Assim, nesse sentido, as ações de saúde auditiva do escolar têm todo esse respaldo do programa de saúde na escola para que ele possa ser desenvolvido. Então, é importante a gente lembrar que todo esse cuidado com a audição do escolar tem uma justificativa. Na verdade, para o desenvolvimento escolar satisfatório, vários fatores são importantes. Entre eles, a gente pode citar um sistema nervoso central preparado e propício para o aprendizado, uma visão que favoreça, então, esse aprendizado, uma audição que seja capaz de fazer com que essa criança adquira os conhecimentos que são ministrados na escola e que exista um ambiente escolar favorável, tanto do ponto de vista emocional, como social, como físico também. Nesse sentido, os problemas auditivos e o ambiente acústico desfavorável podem interferir no processo de aprendizagem. E esse, então, vai ser o tema da nossa aula de hoje. É importante que se faça o diagnóstico auditivo das crianças na idade escolar, porque muitas vezes, apesar delas terem passado pelo programa de triagem auditiva neonatal, pode ser que ocorram algumas perdas auditivas tardias, que aparecem depois dessa primeira infância e que iriam acometer então as crianças nessa idade escolar, trazendo uma série de prejuízos, como nós vimos anteriormente. Então, por exemplo, podem ocorrer perdas auditivas neurosensoriais que são relacionadas ao histórico familiar de perdas auditivas tardias, então podem ser hereditárias ou até genéticas, mas com surgimento na primeira infância. Ou, às vezes, as perdas auditivas são consequências de infecções como a rubéola, a sífilis, a herpes, a citomegalovírus e a toxoplasmose, mas só vão se manifestar a partir do 2º ou 3º ano de vida da criança. Outras patologias, como a neurofibromatose tipo 2 e desordens neurodegenerativas, podem ocorrer durante a vida escolar dessa criança. Então, crianças que tinham uma audição normal podem perdê-la ao longo da sua vida. Outras
perdas auditivas aí de origem condutivas também são muito comuns e acometem a criança na idade escolar, como a otite média, às vezes alguma perda de audição decorrente de deformidades anatômicas ou da função auditiva, da tuba auditiva especificamente, ou por desordens neurodegenerativas que vão acometer a orelha externa e a orelha média. Mas entre todas essas, a otite média é a mais comum na infância. Até por isso, nós vamos conversar um pouquinho mais sobre a otite média, porque ela é a mais comum das patologias auditivas na infância. Estima-se que em torno de 76% das patologias auditivas na infância são por otite média. O pior é que a otite média ela pode ocorrer mais de uma vez na criança. Então, muitas crianças passam a infância tendo diversos episódios de otite média. A otite média se caracteriza como uma inflamação e ela pode ser dividida em 3 tipos. Então, ela pode ser uma otite média com efusão, como se pode perceber na figura 1. Isso significa que existe um fluido na orelha média, que pode ser seroso, purulento ou mucoso. Então, quando você olha para a membrana timpânica, como na foto 1, você vai ver que a membrana timpânica está abaloada, mostrando que tem algum fluido na orelha média que está empurrando essa membrana timpânica no sentido do conduto auditivo externo. Existe outro tipo que é a otite média sem efusão, que é como se característica na figura 2. Então, eu não tenho aí o fluido na orelha, mas eu percebo uma condição patológica que é visível pela característica da membrana timpânica que está, nesse caso, retraída em direção à orelha média. O outro tipo, tipo 3, o tipo mais grave, é a otite média com perfuração timpânica. Então, ela é muitas vezes consequência da otite média com efusão, ou seja, esse líquido, esse fluido na orelha, ele vaza através do tímpano, criando uma perfuração na membrana timpânica. Essa perfuração pode variar de gravidade, podendo ser desde uma perfuração simples, que vai cicatrizar sem que haja necessidade de maiores interferências, ou não, vai ser necessário interferências. A duração de uma otite média também varia. Ela pode variar até 21 dias. Nesse sentido, ela é classificada como uma otite média aguda. Se ela perdurar por mais de 22 dias até 8 semanas, ela vai ser chamada de uma otite média subaguda. E se ela perdurar por mais de 8 semanas, ela é classificada como uma otite média crônica. Os sintomas geralmente são de dor de ouvido, otorreia, diminuição da audição e febre. Em alguns casos, a otite média é assintomática, então daí a importância de se fazer o diagnóstico preciso. O tratamento é medicamentoso ou cirúrgico, então é importante que o médico otorrino possa clinicar essa criança com otite para decidir qual a melhor forma de cuidar do caso. A otite média tem um impacto importante na criança em idade escolar, isso porque, segundo diversos autores, perdas auditivas mínimas na criança pequena podem interferir na audição, principalmente de fonemas que têm consoantes nas frequências agudas, o que vai dificultar a compreensão de fala. Crianças que apresentam vários episódios de otite vão ter uma audição flutuante. Então, em alguns momentos escuta, em alguns outros dias não. E isso pode interferir na constância das pistas auditivas que essa criança recebe. Outro fator importante é que todo o processo de organizar e categorizar as informações auditivas pode ser prejudicado se ela tiver uma otite. E assim como as relações normais de intensidade do som da fala podem se alterar. A
otite média ela pode acontecer numa orelha só, gerando então perdas auditivas unilaterais, e que isto também é um problema nessa fase de desenvolvimento, porque se eu tenho perda auditiva numa orelha só, isso pode impactar num desenvolvimento desigual das vias auditivas, comparando um ouvido com o outro. E pode, então, causar uma predisposição a ter dificuldade na integração binaural nessa criança. Nesse sentido, a perda auditiva ela prejudica a aprendizagem e a compreensão da fala, consequentemente, o desenvolvimento das habilidades sociais e até mesmo pode dificultar a autoimagem da criança, que se vê como incapaz diante de situações de comunicação. Daí então a importância de se fazer a avaliação auditiva do escolar para poder se identificar qualquer comprometimento auditivo que possa interferir na vida dessa criança. Como a gente comentou no início da apresentação, não só o diagnóstico auditivo é importante nos escolares, mas também toda uma ação de prevenção auditiva, que inclui evitar a exposição a fontes de ruído no ambiente escolar. Então, muitas vezes as escolas estão situadas em regiões de comércio, de muito trânsito, ou seja, gerando um ruído que vem de fora da escola e que vai interferir dentro da escola na aprendizagem da criança. Isso precisa ser considerado, avaliado e medidas de contenção desse ruído externo devem ser tomadas. Outras vezes o ruído é gerado dentro da própria escola. Salas acusticamente inadequadas, com ventiladores ligados, superfícies que reverberam demais, conversas em excessos dentro de sala de aula, ruído de arrastar carteiras e mesmo ruído de pátio, de hora de intervalo, de aulas de educação física, se não controlados, podem interferir de uma forma negativa nesse ambiente escolar. Trazendo então consequências para todos os que estão envolvidos na escola, os alunos, os professores, os funcionários. Então, que tipo de problemas o ruído na escola pode causar? Então, o primeiro deles é o desconforto. O ruído intenso causa desconforto, dificuldade de concentração, que podem interferir no aprendizado. Dificuldade de compreensão de fala. O ruído em excesso vai muitas vezes mascarar a voz do professor ou do aluno, dificultando a comunicação dentro da sala de aula. O estresse, nós já sabemos que um dos efeitos negativos da exposição a ruído intenso é o estresse. Então, ele pode gerar estresse tanto para professor como para o aluno. E causar disfonias, que é uma questão de doença relacionada ao trabalho importante na categoria dos professores e que atrapalha sobremaneira a comunicação do professor com o aluno, interferindo no aprendizado também. Daí a importância de se desenvolver os programas de preservação auditiva nas escolas. Então, o principal objetivo desses programas é identificar, claro, as crianças que possam ter problemas auditivos, conscientizando essas crianças da importância e do cuidado com a sua audição, em preservar a sua audição, incluindo aí a qualidade sonora na escola e nas salas de aula. Infelizmente, no Brasil ainda são poucas as iniciativas nessa direção. Apesar de termos a Política Nacional de Atenção à Saúde Auditiva e o Programa de Saúde Escolar, o Programa de Preservação Auditiva nas escolas ainda não é uma realidade completa. Então, daí o papel importante do fonoaudiólogo no sentido de mostrar a importância que esses programas têm para o aprendizado e para as escolas. Falando um pouquinho do Programa de Preservação Auditiva,
a nossa proposta é que ele seja desenvolvido em 3 etapas. Numa primeira etapa, vai ser realizada a análise desse ambiente escolar. Então, é importante o contato com a direção da escola para informar sobre a importância do programa e qual seria a proposta da fonoaudiologia em desenvolvê-lo na escola. A partir daí, uma vez que o programa é bem recebido pela escola, é importante se conhecer esse ambiente escolar, avaliar as condições ambientais e os riscos para a audição que estão presentes na escola. Então, identificar fontes ruidosas e o nível de ruído nas dependências, avaliando através de um decibelímetro para que se tenha ideia de qual é o risco dentro daquele local. É importante também observar o projeto pedagógico e se nele estão incluídas as questões de audição e de prevenção de problemas auditivos. Se não houver nenhum tema relacionado a isso, é importante que a gente oriente, juntamente com a equipe pedagógica, como poderia ser incluído esses temas dentro do projeto pedagógico e desenvolvido pelos professores. Outra questão importante nessa primeira etapa é propor medidas de redução do ruído. Então, aqui um exemplo de avaliação de ruído através de um decibelímetro. A gente não precisa de um decibelímetro muito sofisticado, porque essa avaliação do nível de ruído é importante para que a gente possa orientar o nosso programa. Então, existem hoje diversos aplicativos no celular que funcionam como decibelímetros e que são gratuitos. Então, o fonoaudiólogo pode baixar esses aplicativos e avaliar o nível de ruído nas escolas. Como segunda etapa, seria a análise do perfil auditivo dos alunos. Então, o levantamento dos sintomas auditivos e do perfil auditivo através de uma anamnese auditiva, de questionários sobre as queixas, os sintomas e os hábitos auditivos, principalmente considerando que hoje os jovens e as crianças bem novas utilizam muito fone de ouvidos e se expõem a ruído também fora da escola, que então é importante se conhecer para se poder bem orientar. Realizar a avaliação auditiva dos alunos e também dos professores, por que não? Eles também estão sujeitos aos mesmos níveis de pressão sonora. É recomendado como avaliação mínima a meatoscopia para se observar se existe algum impedimento na realização da audiometria. E aí, então, a realização de audiometria tonal liminar, que a gente recomenda que ela seja feita em cabina acústica, o espectro de frequências inteiro, uma avaliação completa. Também a logoaudiometria é um exame importante. E a partir desses exames, caso haja alguma alteração na audição, é importante uma logística para que seja orientado a importância de se procurar um médico otorrino e realizar a avaliação audiológica completa. Então, o fonoaudiólogo precisa ter em mente que ele vai ter que dar esse suporte no sentido de poder orientar essa família, essa escola, como é que eles vão acessar o otorrino e a avaliação auditiva completa. Então, aqui mostrando que é importante que a avaliação audiológica do escolar seja realizada na própria escola. Isso favorece a logística e deixa bem marcada essa relação da escola com a saúde. Só que para isso, claro, a gente precisa ter uma logística, de ter uma cabine, um audiômetro móvel e todas as situações possíveis para que isso aconteça. É importante fazer antes da avaliação auditiva uma reunião com os pais, explicar o que vai ocorrer e pedir para que eles aceitem por escrito a realização dos exames. E aí só se realiza a avaliação auditiva naqueles pais que autorizaram por escrito a realização do exame. Como terceira etapa, nós então vamos realizar as ações educativas. E essas ações educativas
tem como objetivo a escola inteira, os pais, os professores, os alunos. Todos vão receber informações sobre os cuidados com a audição. E o fonoaudiólogo deve propiciar momentos onde essas pessoas possam refletir sobre quais as mudanças de atitudes necessárias para se reduzir o ruído na escola e para que se adquira comportamentos mais saudáveis em relação à audição. Então, é importante esses momentos de reflexão com pais, professores e alunos. É importante que, como a gente já citou, o tema audição e prevenção da audição seja incluído no projeto pedagógico da escola, para que ele tenha uma continuidade durante o ano inteiro. As estratégias para isso são bem variadas e vão de acordo com a criatividade do fonoaudiólogo. Então, desde a distribuição de folhetos informativos, reuniões com pais e professores, oficinas educativas com as crianças, teatro, cartazes, músicas, vai daquilo que as crianças estão dispostas a fazer e que o fonoaudiólogo acredita que tem condições de orientar. Existem várias estratégias que podem nos auxiliar nisso, então eu cito aqui o programa Dangerous Decibels Brasil, que tem uma série de orientações que se pode desenvolver com os escolares. Então, ele está acessível ali na plataforma da Academia Brasileira de Audiologia. Então, é possível ver esse material para poder introduzir nas escolas. Existem vários materiais internacionais que podem nos ajudar a ter ideias sobre atividades, mas, claro, devem ser traduzidos para o português na hora de serem aplicados. Um outro projeto muito interessante é o Passe Adiante, da Audibel, que tem toda uma programação de ações educativas com escolares em relação à prevenção auditiva. Então, aí é um exemplo de uma das atividades do projeto Passe Adiante. Mas o fonoaudiólogo pode propor cartazes, músicas, teatro, envolvendo toda a comunidade escolar. Aqui seguem algumas referências, eu agradeço a atenção e até uma outra oportunidade.